hoje foi 10. Iniciamos na hora certa, paramos na hora certa. Gratidão. Muito obrigado. Oi, Dudu. Oi, tudo bom? Tudo, um beijo para você. Agora com o eco, né? É. Agora acabou o eco. Muito bem. Então, boa noite a todos e a todas. Então, vamos. Como já foi feita a prece, eu vou considerar feita a nossa prece de início, que foi de encerramento do primeiro estudo e agora já foi do segundo para mim também. Então, que os bons espíritos nos inspirem a todos aqui para o nosso estudo. Ok, nós estamos estudando a lição número 41 do Livro dos Médiuns, do livro Seara dos Médiuns, e o Emmanuel faz menção à questão da formação mediúnica, né? E tem um capítulo, ele se refere à questão número 12, e na questão número 12, a 200, meu Deus do céu, mil perdões, pessoal. A questão número 200 trata, né, de, primeiro, algumas considerações básicas do Kardec a respeito dos tipos de médiuns, fala sobre a, a possibilidade, né, de desenvolvimento, como que seria a forma mais simples, lembrando sempre, né, que ele trabalhava com a ideia da psicografia como sendo, primeiro, a mediunidade mais comum na época, né, do aparecimento do espiritismo, né, vamos dizer assim, dos fenômenos todos, conforme os espíritos apareceram e ficou definido que existia mesmo, né, essa comunicação dos espíritos com os encarnados, né? Aí a mediunidade que mais despontou foi a da psicografia, né? E ele chamava os médiuns psicógrafos de médiuns escreventes, né? Então eles escreviam, obviamente, sendo médiuns de espíritos que vinham escrever por seu intermédio. Ele era intermediário. Ele, então, coloca isso por três motivos principais. Primeiro, porque quase todo mundo tinha e todo mundo queria desenvolver. Segundo, porque era muito simples fazer a psicografia. Você simplesmente ficava à disposição dos espíritos, pegava um lápis na mão, né? Ficava num ambiente adequado para realizar os seus estudos, o seu trabalho, e se o espírito viesse e você tivesse a mediunidade de psicografia, você ia escrever, certo? E o terceiro ponto principal é que sempre ficava gravado, né? Porque a escrita ficava no papel. Então, você tinha documentação adequada dessas comunicações. Então, são os três pontos, né, principais. E aí, o Kardec tece algumas considerações, né, que estão no item 203, sobre como realizar, né, o trabalho, né, de mediunidade, mas que você precisa
ter alguns cuidados, né? Ele informa a necessidade de atender a alguns cuidados importantes que ele vem realizando nesse item 203. Eu gostaria, se não fosse ruim para o pessoal, que a gente recomeçasse nesse item 203, e para tomar pé das coisas que estão colocadas ali. Eu queria saber se a Elisete está aí. Se ela estiver, eu gostaria que ela lesse para mim. Tudo bem, Eduardo? Estou sim. Boa noite. Então, você pode começar, então, no item Sim. 203, por favor? Uhum. Ok, obrigado. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder conversar com os espíritos das pessoas que lhe são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porque a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Convém, por isso, no começo, que o médium não se obstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois muitas vezes acontece não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe devote o encarnado. Pronto, dá uma paradinha. Depois você continua. Olha que interessante, não é? Então, realmente, as pessoas que começam, e hoje isso daí é muito comum também nos centros espíritas, né? Muitas vezes a pessoa vem para o centro espírita com a intenção, né, de ter notícias de um ente querido que partiu e com quem ele quer se comunicar, quer saber como está, né? Quer conversar, quer perguntar, e aí, como foi, como que está, nós estamos com saudades, e assim por diante. É muito comum isso, principalmente, né, para quem não conhece o Espiritismo, né, e como que o fenômeno mediúnico ocorre, né, isso é uma coisa absolutamente comum. E, conforme nós sabemos, né, isso não é uma coisa fácil de se fazer. Muito bem. Agora, aquela pessoa que veio, que começa a estudar, então, e vai se tornar médium ou apresenta alguma mediunidade, inclusive a própria mediunidade da psicografia, também tem esse interesse. Ela quer saber, é possível que esse meu ente querido possa se comunicar por meio da psicografia? Eu estou aqui, estou pronto, vamos lá, né? E aí o Kardec fala, olha, isso nem sempre é possível. Como o Kardec sempre dizia para
as pessoas, olha, a forma de você se comunicar com o espírito por meio da psicografia, né? Ou por qualquer outro meio, mas como a psicografia era a mediunidade mais comum, né? Ele dizia: prepare-se antes da reunião. Escreva as perguntas que você quer fazer para o espírito. Saiba que se ele responder uma coisa, qual que seria o caminho que você faria para fazer outras perguntas, e assim por diante. Você se preparasse, se organizasse para esta comunicação, né? Mas, como se trata aqui de médiums, né, iniciantes, é o que ele está falando, dos médiums aí que estão começando, olha, é importante você saber que nem sempre, né, o espírito pode vir, seja porque ele não tem permissão da espiritualidade superior, ele não é um espírito evoluído e, portanto, embora ele possa desejar se comunicar e até mesmo estar presente à reunião em que este médium deseja escrever ou receber mensagens desse ente querido, ele não vai se comunicar, né? Seja também porque é preciso haver entre o médium e o espírito, né, a afinidade fluídica para que a comunicação ocorra. Ah, mas ele era meu ente querido, eu tenho afinidade com ele. Não, você tem afinidades emocionais, psíquicas, né? De, de, de sentimentos, né? Não necessariamente a troca fluídica que deve ocorrer entre o médium e o espírito durante a comunicação. Há uma afinização, né, entre ambos. E, portanto, né, aquele médium não estará apto a receber uma mensagem dos espíritos, do ente querido. E aí ele falou, olha, é preciso, né, ter paciência, né? Existem aqueles espíritos que dirigem, e eles podem ajudar no desenvolvimento da mediunidade, da faculdade mediúnica, né, dessa pessoa que deseja o desenvolvimento, mas que não é um ente querido, não é um espírito que aquele médium deseja. Não, eu quero receber mensagem daquele espírito. Não é assim que funciona, né? Então, vai se treinar a mediunidade, primeiramente, com espíritos que têm afinidade fluídica com o médium. E é nesse sentido, né, que ele, no começo, né, que a pessoa não fica obstinada, não, eu quero falar com aquele espírito de qualquer jeito, né? Se não for com aquele espírito, não quero me comunicar, não quero receber mensagem. E não é assim que funciona. Ou ele se adapta, né, ao trabalho conforme a espiritualidade está ajudando no desenvolvimento da faculdade mediúnica, principalmente no começo, certo? Ou, muito provavelmente, ele vai tentar, mas não vai conseguir ter comunicação nenhuma. Dúvidas? Comentários? Então, tá bom. Então, vamos em frente. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso que o aspirante se empenhe em desenvolver a sua faculdade, fazendo para isso um apelo geral e se dirigindo principalmente ao seu anjo da guarda. Certo? Ou seja, aquele espírito que vai
ajudá-lo a desenvolver a faculdade mediúnica. Foi aí que nós paramos no estudo passado, na semana passada. Então, agora a gente começa essa parte que vai ser lida a partir de agora, é nova, do nosso estudo atual. Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que a forma não tem nenhum valor para os espíritos. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita um espírito bom vir comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Rogo também ao meu anjo da guarda que me assista e afaste os espíritos maus. Pois é. Dá uma paradinha, né? Então, muito importante esse entendimento, né? Não existem fórmulas mágicas para atrair os espíritos. Aliás, né, principalmente os espíritos superiores, os bons espíritos, né, não vão se importar se você fala abracadabra, se você fala o que você quiser, né, achando que vai haver a comunicação, que você vai estar chamando um determinado espírito. Se você fizer dessa forma, a chance de ter um espírito brincalhão chegando ali, né, é grande. Então, ele está dizendo, olha, não existe nenhuma fórmula. Agora, sempre que você for fazer o exercício mediúnico, né, você deve sempre evocar, né, os bons espíritos, né, dirigir-se a Deus e pedir o seu amparo. Então, ele faz aqui duas, né, possibilidades, existem inúmeras. E aí ele diz assim, né, que afastar os maus espíritos. Por que o Kardec coloca afastar os maus espíritos? Né? É uma pergunta que pode ser feita por nós. O que acontece é o seguinte, depende do tipo de reunião que você está fazendo, da qual você está tomando parte como médium. Se você está num trabalho de psicografia, né, e você está se, se relacionando, né, com os espíritos mais elevados, que podem, né, trazer mensagens edificantes, o que é mais razoável numa psicografia, certo? Tudo bem, você se liga aos bons espíritos e pede que os maus espíritos não tenham acesso à sua mediunidade ou de qualquer outro que estiver junto ali. É uma coisa absolutamente natural, certo? Agora, se você está numa reunião, né, principalmente hoje em dia, o que nós temos em muitos centros espíritas são as reuniões de atendimento, de auxílio a espíritos, né, que desconhecem sua condição, espíritos que precisam de esclarecimento, de amparo, de auxílio, né? Então, é lógico que pode aparecer, eu vou colocar entre aspas, maus espíritos. Só que esses maus espíritos foram trazidos para o recinto para começar, e às vezes até mesmo conseguir, né, com que eles se esclareçam da sua condição de espíritos que estão semeando o mal e que podem ter uma colheita muito ruim
certo? E, portanto, eles podem se regenerar, podem recomeçar o seu progresso espiritual, ou seja, através do esclarecimento, que ele mude de postura, né, como espírito, e sim, ele aprenda a colocar o Evangelho de Jesus nas suas ações. Primeiramente, reconhecendo a sua situação. Portanto, esses trabalhos mediúnicos, né, que recebem esses espíritos, eles são dirigidos por espíritos superiores. E as reuniões devem iniciar e encerrar com preces, né? Com a nossa condição de pedir à espiritualidade superior a proteção e o amparo para os médiuns, para todos os trabalhadores que estão naquela reunião, e também o amparo para os espíritos que vão se comunicar, certo? E entre esses espíritos pode ter um espírito, entre aspas, mau, certo? Então, é lógico que num trabalho desse tipo, nós não vamos afastar os maus espíritos. Nós queremos conversar com eles, certo? Muito bem, esclarecido isso, como o Kardec está dando instruções para quem, na época, queria, né, treinar a psicografia, certo? E geralmente ele dizia: olha, você pode fazer esse treinamento no seu lar, no ambiente, por exemplo, eu estou aqui no ambiente de um escritório. Só eu frequento aqui, se eu faço um ambiente positivo, tudo, eu posso treinar a psicografia aqui. É o que o Kardec se coloca, sempre. Ele diz assim: olha, você eleva o pensamento, se coloca à disposição dos espíritos necessitados e você também, né, se, se conecta a Deus, pede permissão e o amparo a Deus. E também ao seu guia espiritual, né, ao seu anjo da guarda. E aí ele dá essas fórmulas aí. Não é fórmula, são frases, né, que ele diz: ligue-se, certo? Ao seu anjo da guarda, através da prece. Rogo a Deus isso, rogo a Deus aquilo, né? Que realmente lhe traga a proteção que você precisa para desenvolver sua mediunidade. Hoje, nós, dado que no Brasil, né, a, a psicografia é realizada em trabalhos específicos dentro das casas espíritas, né, é melhor para o médium trabalhar mediunicamente na casa espírita. Ah, quer dizer que ele não pode desenvolver a mediunidade na casa dele? Até pode. Só que os espíritos alertam para que aquele médium não se isole e coloque a sua produção mediúnica à disposição de pessoas capazes de detectar se está ocorrendo alguma fraude, alguma coisa que não deveria estar ocorrendo, né? Para proteger o médium. Mas hoje em dia, a grande maioria dos trabalhos, né, é o de psicofonia. Né? E aí você pode ter diversos tipos de trabalhos de psicofonia. Ok? Comentários, pessoal? Ok. Então, vamos continuar. Formulada a súplica, espera-se então que um espírito se manifeste, fazendo o médium escrever alguma coisa. Pode acontecer que compareça aquele que se deseja, como pode ocorrer também que venha um espírito desconhecido ou o anjo da guarda.
Qualquer que ele seja, porém, dar-se-á a conhecer em todos os casos. Mas então, apresenta-se a questão da identidade, uma das que requerem mais experiência, pois raros são os principiantes que não estejam expostos a serem enganados. Trataremos disso logo adiante, em capítulo especial. Para um pouquinho. Veja bem o que o Kardec está, né, explicando. Ele está sendo bem específico. Olha, para os médiuns principiantes, é muito importante que ele mostre a sua produção mediúnica para pessoas experientes. Porque ele, inclusive, diz assim, né, poucos haverá que não estejam expostos a ser enganados. Por quê? Porque quando o médium é principiante, ele fica todo feliz, todo garboso e é muitas vezes vaidoso e orgulhoso, porque recebeu uma mensagem de Jesus. Jesus veio por meio dele e escreveu, né? Ou de São Paulo, São Pedro, né? Hoje nós tivemos aí o Papa Francisco, que faleceu, de repente o Papa Francisco está lá escrevendo por meio do médium. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Pode. Entretanto, a experiência nos mostra que isso não acontece, que é preciso haver por parte do médium um treinamento grande antes, né, de começar a receber mensagens edificantes. A gente sempre fala do Emmanuel, não é? Que chegou para o Chico, além de falar para ele aquele negócio, olha, né, você precisa estar atento, você precisa ter disciplina. Além da disciplina, você precisa ter disciplina. Ele falou 3 vezes disciplina. Né? E não deixar que a vaidade tome conta. Trabalhou vários anos com o Chico Xavier, até falar, agora nós vamos começar o nosso trabalho. Pode jogar fora tudo que você escreveu antes. Comigo mesmo. O Chico ficou de olho arregalado, né? Como é que pode uma coisa dessas? Por quê? Porque ele achava que tinha coisa muito boa ali. E com certeza deveria ter. Emmanuel não trabalharia com o Chico escrevendo porcaria. Ele não ia escrever coisas que não devia. Certo? Entretanto, ele estava ainda treinando a mediunidade do Chico, a psicografia. Aí ele começou a fazer a produção mediúnica, mais de 400 livros, né, que foram produzidos pelo Chico Xavier, por espíritos diversos, mas principalmente o trabalho de Emmanuel na conceituação do Evangelho no dia a dia. O Emmanuel tem um conjunto de livros, né, que ele aborda todos os aspectos da nossa vida dentro, né, do Evangelho, que é uma obra-prima. Né? Mas o Chico teve que trabalhar muito até estar em condições de começar a escrever. E é muito interessante, é só você olhar a produção mediúnica do Chico, desde o livro Parnaso de Além Túmulos, né, que foi o primeiro a ser publicado, livro de poesias, né,
até os últimos livros, você vê uma mudança no médium. Não que isso fosse uma coisa ruim, ao contrário, cada vez mais ele ficou dócil à ação do seu espírito protetor, que era o Emmanuel, na sua produção mediúnica. Né? Então, o Kardec está alertando os médiuns, né, para não serem enganados. E ele coloca que a identidade dos espíritos que nós estudamos, né, um pouquinho antes, né, ela tem a sua importância somente no conteúdo das mensagens que vêm. Né? Mas se é espírito A, B ou C, né, quase sempre nós não vamos saber. Porque a mediunidade psicografia, geralmente, né, os espíritos até podem se identificar, mas o que importa é o conteúdo da mensagem do espírito. Então, ele alerta aqui para este aspecto. Comentários, pessoal, dúvidas que queiram, contribuições que queiram dar? Muito bem. Então, vamos em frente. Quando o médium deseja chamar determinados espíritos, é essencial que comece a dirigir-se somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos, e que podem ter motivo para atender ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, Para só um pouquinho. Olha bem o que o Kardec falou. Eu sei que eu parei num momento, talvez seja impróprio, mas ele fala assim, e que podem ter motivo para acudir ao apelo como parentes ou amigos. Mas ele está achando, né, que ele vai se dirigir somente aos que sabem serem bons e simpáticos. Ora, ele pode ter um espírito que é simpático a ele e que não é um bom espírito, né? Então tem que tomar cuidado com a forma como está sendo interpretado aqui, ok? Eu só quis chamar a atenção desse aspecto. Ser parente ou amigo não quer dizer que seja bom, por mais que a gente pense que seja, ok? neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso que permita a tal espírito comunicar-se comigo. Ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal maneira que as respostas possam ser dadas por um sim ou por um não. Por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? Etc. Isso. Então, veja. Primeiro, né, antes dele falar como que pode se dar a comunicação, né, ele chama a atenção, né, que a evocação pode ser formulada, né, para espíritos que sejam simpáticos, né, que a gente imagina que seja um determinado espírito, né, que a gente, vamos dizer assim, a gente conhece. E aí ele faz a pergunta direta: você está aí? Tem alguém aí? Tem algum espírito aí? Você quer se comunicar comigo?
vamos estabelecer essa comunicação, né? Agora, ter a certeza de que vai ser aquele espírito que a gente está chamando que vem, nós não vamos ter. E o médium também não vai ter. Ok? É muito importante. A gente precisa estar atento a isso. O médium, na maioria das vezes, ele pode inferir, ele pode achar que, né? Mas ele não necessariamente, né, vai receber uma comunicação daquele espírito que ele chamou. A psicografia, a psicofonia, né, são mediunidades de efeitos, né, psíquicos. Ela não tem nada a ver com efeitos físicos sensíveis aos nossos 5 órgãos, né, que a gente tem da visão, audição, né, que nós temos sensores que nos permitem nos comunicar, nos fazer presentes no mundo material, físico, né? Então é importante isso daí, né, que a gente esteja bastante atento a isso. Vamos lá. Mais tarde, essa preocupação se torna inútil. No princípio, trata-se apenas de estabelecer uma relação. O essencial é que a pergunta seja fútil, não trate de questões de interesse particular. Oi, E, sobretudo, Elisete, desculpa. oi. Eu não sei se você que leu errado ou se fui eu que não entendi, mas eu vou dar uma paradinha. O essencial é que a pergunta não seja Não fútil. seja fútil. Não seja. Falei seja? Eu entendi seja, por isso que eu te cortei, me perdoe. Imagina, talvez eu tenha pulado. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não trate de questões de interesse particular e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia pelo espírito a quem é dirigida. Viu só? Veja-se adiante o capítulo especial sobre as evocações. Viu só? Ele coloca aqui, né? E isso é uma coisa muito importante no Espiritismo, né? Que as pessoas acreditam que no centro espírita, ela vai lá no centro espírita e fala assim, olha, afaste esse espírito de mim, eu não quero, se é um espírito que tem, eu não quero saber dele, eu não vou querer falar com ele, eu não quero que ele esteja junto de mim, ele me faz mal, isso aqui, afasta o espírito de mim, né? E o Kardec está falando exatamente a importância de você ter simpatia, um sentimento de simpatia e de benevolência para com o espírito comunicante, com aquele espírito que você chamou. Então, também que as perguntas não sejam fúteis, ou seja, eu vou casar, eu vou ter filho, vou ficar rico, eu consigo, será que eu vou casar com um nobre, com uma pessoa muito rica? Geralmente a gente acaba sempre perguntando das coisas da vida terrena, né, da vida material. Né? Por quê? Porque essa é a nossa índole ainda. E se eu tiver a possibilidade de perguntar se eu vou ficar rico ou não, por que não? Não é? Só que a gente pergunta e tem a resposta que merece uma pergunta dessas. Nós nem sabemos que espírito que está se comunicando. Certo? Então, a gente esteja sempre muito sério. A comunicação dos espíritos para conosco, elas têm que ter um propósito positivo, elas têm que ter um propósito de elevação do médium e de todos aqueles que possam se beneficiar das informações dos espíritos superiores.
Então, a mediunidade não é brincadeira. A mediunidade não é para satisfação, né, das coisas da vida material. Ela existe para a satisfação do, como é que chama? O engrandecimento do espírito, né, da elevação do nosso espírito. Isso, para isso que nos foi dada a mediunidade. É nos colocarmos, né, nas mãos dos bons espíritos, os espíritos que querem e que trabalham na seara de Jesus. Daí, quando nós falamos das rogativas, a gente pode falar de Deus, a gente fala de Jesus, pedindo seu amparo para a nossa reunião. Quase sempre, em todas as nossas reuniões, nós iniciamos e encerramos com preces de agradecimento a Deus, aos Espíritos e a Jesus. Certo? Então, é muito interessante isso, que desde o começo, o Kardec coloca a importância, né, de você ter essa ação positiva sempre no bem de todos. Certo? Muito bem. Falei demais de novo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor. Não? Ok. Então, nós vamos para o item 204. Uma coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo de fazer a evocação é a calma, o recolhimento que se deve ter, aliados ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o que quer, o que se quer. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que agem com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas sim uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febricitante. Isso. Você vai continuar? Continua. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então, nada mais resta fazer, senão renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos ou um quarto de hora no máximo, de cada vez, durante 15 dias, um mês, 2 meses e mais, se for preciso. Isso. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem correntemente logo da primeira vez. Isso. Muito bem. Então, Kardec está falando da experiência dele, né? E veja que ele coloca assim, o médium vai fazer várias tentativas, né? Então, ele dava assim, olha, você vai desenvolver a mediunidade no seu lar, na sua casa, né, num ambiente propício, que só você vai, que ali fica criado um ambiente de paz, de harmonia, que consiga te isolar do mundo, né, material, daquilo que possa te atrapalhar a mente, barulhos, luzes e assim por diante, que possam te incomodar, né? Então, começa fazendo esse exercício por 10, no máximo 15 minutos, né? Por quê? Porque depois, logo depois desse tempo, assim, não ocorreu ali, pode ser que ocorra novamente. E ele fala para treinar por 15 dias, por um mês, por vários meses. E aí ele dá o exemplo de um que demorou 6 meses para desenvolver. E tem outros que não desenvolvem a mediunidade, né?
Nós estamos lá no nosso cantinho com um trabalho mediúnico de psicografia, de treinamento de psicografia. Tentei, da mesma maneira que eu tinha tentado a mediunidade de psicofonia, né? De ser médium falante, como diz o Kardec aqui. E para mim não deu nada, não adiantou. Eu realmente não consegui desenvolver a minha mediunidade explícita. Quando eu falo que eu não tenho a mediunidade explícita, aquela uma, né, que todo mundo ouve ou vê aquilo que eu estou falando ou escrevendo. Não é assim. Eu diria que eu tenho mediunidade intuitiva, né? Tudo bem. Aí eu acho que muitas vezes eu falo mesmo inspirado. Qualquer um dos companheiros aqui, né? Muitas e muitas vezes está falando inspirado pelos espíritos. Nós não pedimos a presença deles e pedimos a eles que nos auxiliem no nosso desenvolvimento, no nosso estudo. Eles não podem também vir e nos auxiliar no desenvolvimento da nossa mediunidade, seja de psicografia, seja de psicofonia? Podem. Às vezes nós não nascemos com a capacidade de sermos médiuns ostensivos, aqueles que todo mundo vê. Só isso. Né? Muito bem. Comentários? Nada? Vamos lá. Item 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar por outro médium um espírito sério e adiantado. Mas é bom lembrar, quando se propõe aos espíritos a questão de saber se temos ou não mediunidade, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que muitas vezes os ensaios resultem infrutíferos. Isso se explica naturalmente desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral. Ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, já que pode apresentar-se sob as quais variadas formas e em graus muito diferentes. Isso, dá uma paradinha. Então, veja, né? Ele está sendo muito claro. Né? A gente vai fazer tentativas, beleza. A gente pode ser instruído pelos espíritos superiores por meio de um outro médium? Podemos. Tá? É uma coisa normal. É um espírito sério, é um espírito, né, evoluído que vai nos auxiliar. Pode acontecer? Pode acontecer. Certo? Agora, quase sempre os espíritos vão assim, sim, você precisa desenvolver a mediunidade. É isso que o Kardec está colocando aqui. E quase sempre, né, as pessoas que ali estão perguntando estão, na verdade, né, elas são médiums. O único ponto é como desenvolver esta mediunidade, como fazer. E muitas vezes essa mediunidade explode rapidamente. Então, ir, né, à casa espírita, se colocar à disposição da espiritualidade superior para atender, né, às necessidades dos espíritos, beleza, vai em frente. E aí nós vamos, né, tentar desenvolver.
A espiritualidade pode nos ajudar, mas nem sempre isso vai acontecer. Certo? Então, dúvidas, comentários? Né? É importante a gente entender, né, que a mediunidade, num médium, no outro ou no outro, vai se apresentar de maneira diferente. O mesmo espírito se comunicando por dois médiuns distintos, seja na forma escrita, seja na forma oral, pode dar mensagens bastante semelhantes uma das outras, por um médium ou por outro. E elas geralmente não são iguais. Por quê? Porque quase sempre os espíritos, né, quando vão nos trazer a mensagem deles, né, ele vai colher do médium aquilo que ele precisa. E se assim é, naturalmente, né, ele vai acabar usando o mesmo conteúdo, mas de uma forma distinta uma da outra. Ok? Comentários? Não? Então vamos continuar mais um pouco. Uma pessoa pode, pois, ser médio sem o saber, e num sentido diverso daquele que imagina. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Pode responder não. Deve-se levar em conta também a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há espíritos tão levianos e ignorantes que respondem a torto e a direito, como verdadeiros estouvados. Por isso, aconselhamos que o interrogante se dirija a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, caso haja possibilidade de sucesso. Isso. Eu vou parar nesse item aqui, né? Desde que haja, ou caso haja, possibilidade de sucesso. Porque pode acontecer de nós não conseguirmos desenvolver a nossa mediunidade. Ah, só porque eu não sou médium, então não quero saber do espiritismo, essas coisas são todas, não acontecem comigo, então eu não acredito que aconteça com o outro, e assim por diante. Isso é uma coisa muito comum, principalmente para quem desconhece, né, a doutrina espírita. Então, pode acontecer de nós tentarmos desenvolver a nossa mediunidade e não vai para frente. Não vai para frente, não tem o que fazer. Comentários, pessoal? Muito bem. Eu não sei se esse item é muito grande, esse 206. Porque eu estou aqui com letras grandes aqui. Você pode me dizer, Elisete? Ele tem 3 parágrafos. 3 Médios parágrafos. cada um. Ele é um pouco maior que o 205 que a gente leu. É que já são 9h55, 8h55. Então, nós vamos parar por aqui, pessoal. Recomeçar no item 206, na semana que vem. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário sobre tudo isso que nós lemos e estudamos aqui? Lembrar sempre, né, que
O Kardec falava da mediunidade de psicografia, principalmente. Então, tudo isso daqui é bem casado com a psicografia. Entretanto, muitas e muitas coisas acontecem também com a psicofonia, com a vidência, com a audiência e assim por diante. Absolutamente comum. Ok? Então vamos encerrar. A Cecília está aí? E ela pode fazer a prece? Sim, Eduardo. Então, por favor, você pode fazer a prece de encerramento para nós? Posso sim. Obrigado. Então vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre. Agradecer a equipe espiritual que nos assistiram, que não nos deram a intuição da compreensão desse estudo de hoje. Agradecemos também a companhia dos irmãos que junto conosco vieram estudar. Que Deus os abençoe. Agradecemos também ao nosso irmão Eduardo, que está à frente deste estudo, desse trabalho, pacientemente. Que esta prece, Senhor, possa ficar na sala 1, ser encaminhada para lá, para ajudar nos trabalhos que continuam sendo realizados na casa. Com nosso coração repleto de gratidão, oramos assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Eduardo. Boa noite a todos.